Então, a paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. Muito bem, vocês viram aí uma série de heresias absurdas nos vídeos anteriores, né? Agora tem mais uma aqui que ela é é espetacular, né? Uma coisa fantástica. É o seguinte, o crente não peca, entendeu? Nós aqui da Congregação Cristã do Brasil não somos pecadores. Não somos pecadores como o resto dos mortais da face dessa terra. Não somos pecadores como o pessoal de Deus, presbiterianos, metodistas, o pessoal da Igreja Deus e Amor, a turma toda por aí, tá? Vocês são pecadores, nós não. Nós aqui, nós somos santos de Deus, sabe? É uma maravilha aqui, tá? Não somos pecadores. Pode visitar as congregações aí, prestar atenção naquilo que está sendo dito. Aqui, quando muito, nós erramos na presença de Deus, tá? Entendeu? Mas pecado nós não cometemos. É uma ignorância, né, do que a Bíblia diz, tá? Porque a palavra pecado na Bíblia, no original do Novo Testamento, o Novo Testamento foi escrito no grego, né? E a palavra pecado é hamartia, e o significado dela é erro. Não existe essa diferença entre pecado e erro. Não existe. Todo pecado é um erro e todo erro é um pecado. Entrar numa rua na contramão é pecado. Você fazer uma conta 2 mais 2 igual a 3, você pecou. É isso que o Novo Testamento ensina. Agora, há pecados que ofendem a Deus e há pecados que não ofendem a Deus. Como o caso de você errar numa conta matemática, numa matemática aí, num erro de uma conta de multiplicar. Entendeu? Mas na congregação, o ministério ensina uma coisa diferente. Que existe o pecado, e o pecado é o pecado do adultério. Né? Entendeu? Esse é pecado. É pecado de morte, não tem perdão. Tá? Pecou do adultério, tá liquidado, tá morto. Entendeu? E o resto não, o resto é erro. A diferença entre pecado e erro. Eu penso, tá? Porque eu não sei exatamente, não vi até agora uma lista secreta de ensinamento ensinando sobre isso, né? Mas provavelmente aquele verso lá na carta de João, 1 João, lá no capítulo, diz que o crente, aquele que é nascido de Deus não peca, né? Mas observa, na mesma carta, João está dizendo, né, que se dissermos que não pecamos, mentimos e não há verdade em nós. Entendeu? Mas ainda, no verso 10 da carta de 1 João, João escreveu ainda que se dissermos que não pecamos, fazemo-lo. Esse lo, quem é? Aquele lá de cima, todo-poderoso. É o próprio Deus. Fazemos a Deus mentiroso. E a verdade não está em nós. Então, João reafirma 2 vezes que o cara que não confessa o pecado na sua vida, que é um pecador, é um mentiroso. É um mentiroso. Né? Bom, João continua dizendo, né, que Jesus Cristo foi colocado como oferta pelos nossos pecados. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas do mundo inteiro. Então, todos estes ensinamentos sobre pecado, João está usando o pronome pessoal, o pronome pessoal no caso primeiro, do plural. Ele está se incluindo, né, como entre os pecadores.
É isso? Paulo mesmo confessa isso. Ele diz: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Entendeu? Tiago fala, aqui na congregação, nós gostamos muito do livro de Tiago, né? E a turma gosta do livro de Tiago, que é uma beleza, né? Tiago mesmo confessa, ele diz lá que nós tropeçamos em muitas coisas, né? Então não existe essa diferença entre pecado e erro. Não. Todo erro é pecado. Há erros que ofendem a Deus e outros não ofendem a Deus. Entendeu? Mas isso aí é um absurdo. Estes homens, para justificar, né, para se autoglorificar, apresentando-se nas congregações como firmes e fiéis, eliminaram a palavra pecado, né, do vocabulário deles. Eles não pregam. Não pregam sobre dizendo que o crente peca e que somos pecadores. Não. O máximo que eles admitem é que cometem erros, né? Com isso ofendem, insultam a Deus, né? Além do que, vejam, nisso está embutido também uma mensagem subliminar. Quer dizer, você pode fazer tudo, entendeu? Você não pode adulterar, mas você pode bulinar as moças, entendeu? Passa a mão daqui, passa a mão dali. Você pode mentir, você pode falsear a verdade, tá? Você pode falsear a verdade, entendeu? Você pode deixar de falar a verdade e desconversar, entendeu? Ludibriando as pessoas. Você pode ser desleal nos negócios, mentir o tempo todo. Não tem problema, tá? Você não pode adulterar, porque se você adulterar, você pecou de morte e perdeu a alma, tá? É uma outra mentira, né? Porque aquele que é nascido de Deus não perde a sua alma, não cai da graça. É impossível isso acontecer, né? Então é uma outra absurdo, né? E a coisa evoluiu também, já tem uma evolução, né? Tem o adultério espiritual também, né? Que se você for numa outra denominação, numa outra igreja, aí você adulterou o espiritual, entendeu? Também perdeu a alma. É um negócio absurdo, absurdo. Tá aí mais uma heresia absurda da congregação.